Paz e graça, amados. Já há um bom tempo que eu não partilho nenhum vídeo acerca da carta de Atos. Nós tínhamos então iniciado um estudo sobre a carta de Atos dos Apóstolos e então nós tínhamos ficado no capítulo 16. Então eu estes dias eu estarei partilhando, se o Senhor quiser, os restantes dos capítulos, pois se nós iniciamos, nós temos que terminar, nós não podemos simplesmente ficar pelo meio. Então, hoje nós estaremos retomando, hoje nós estaremos então meditando no capítulo 17 de Atos dos Apóstolos. Amém? Vamos fazer então uma oração antes. Feche os seus olhos, curva então a sua cabeça e vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, nós te louvamos, nós te glorificamos por quem Tu és, por aquilo que o Senhor fez, por aquilo que o Senhor está fazendo, por aquilo que o Senhor ainda vai fazer. Obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, pela Tua palavra, pela Tua presença, pela Tua vida, pela Tua esperança, pela Tua salvação. Obrigado, Senhor, pela Tua vontade, pelos Teus planos e pelas Tuas promessas. Ó Deus, obrigado pelo privilégio que o Senhor nos permite poder estar aqui, Deus, na Tua presença. Ó Deus, agora eu quero pedir ao Senhor, abra os nossos olhos, abra o nosso entendimento, Senhor. Fala conosco, o Senhor revela, Senhor, traz à luz a Tua vontade, a Tua palavra, os Teus planos neste dia. Joga por terra toda a cegueira espiritual, joga por terra toda a incredulidade, joga por terra tudo aquilo que não é Teu. Oh Pai, fala conosco, Senhor. Nós queremos Te conhecer. Nós queremos, Pai, meditar mais. Nós queremos comer. Nós queremos mastigar a Tua palavra. A palavra do Senhor fala que nem só do pão viverá o homem, mas sim toda a palavra que vem da boca do Senhor. A Tua palavra é alimento, a Tua palavra é fonte de vida. Ah, Senhor, então nós precisamos ouvir a Tua palavra. Nós precisamos conhecer a Tua palavra. A palavra do Senhor diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Oh, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, fala conosco, Pai. Nós necessitamos ouvir a Tua palavra, nós necessitamos, ó Deus, conhecer a Tua palavra. Não nos deixe ser ignorantes, ó Pai. Não nos deixe, ó Pai. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O capítulo 16, então, ele termina nos dizendo que Paulo e Silas foram então soltos pelos magistrados por serem então romanos e expulsos então da cidade. Paulo e Silas então eles tinham sido presos. E então o fim do capítulo 16 fala-nos então que eles foram soltos e foram então expulsos da cidade. E então o capítulo 17 de hoje, ele começa então nos falando que os missionários, que Paulo e os seus discípulos então, estavam então dando continuidade então à sua viagem missionária. E então eles passaram então por Anfípolis, por Apolónia e então foram até Tessalônica. Aqui na Tessalônica, nós vemos que o apóstolo Paulo ele pregou durante 3 semanas em uma sinagoga dos judeus. Nós precisamos entender que sinagoga não é igreja. Sinagoga foi instituída pelos religiosos, pelos fariseus. Igreja, em todo o Novo Testamento nós vamos ver que igreja não fala de um espaço físico, mas a igreja são pessoas, a igreja é um povo, a igreja é um povo reunido no nome de Jesus, a igreja é um povo em comunhão, a igreja é um povo unido, onde há unidade, onde há comunhão, onde há pessoas no nome de Jesus. Isso é a igreja. Em todo o Novo Testamento fala sobre isso. E então a Bíblia nos fala então, o capítulo 17 nos fala que Paulo então pregou durante 3 semanas em uma sinagoga dos judeus. E a Bíblia nos fala que lá se converteu numerosos tementes a Deus e também alguns judeus. Nas cartas de Paulo aos Tessalónicos, nos fala então que Paulo também teve muitas conversas teve muitas conversas em casas particulares, sobretudo à noite.
porque de dia Paulo então ele exercia a sua profissão. Mas é preciso relembrar que havia então alguma oposição de alguns, porque nem todos aceitavam o Evangelho de Cristo, porque nem todos aceitavam então a pregação do apóstolo Paulo. Paulo então ele fundou uma comunidade florescente, composta então sobretudo de gentios cristãos. Muitos judeus então naquele lugar eles eram movidos de inveja e se juntaram então entre si e tensionavam então fazer mal ao apóstolo Paulo. Eles procuravam então Paulo para entregar então ao povo. A maioria dos judeus eles eram impelidos pelo próprio Satanás e então eles incentivaram então o povo contra Paulo e contra os seus discípulos. Os judeus, então, eles não hesitaram em servir-se de homens maus que eles próprios desprezavam. E perante, então, os magistrados daquela cidade, eles apelavam, então, com o mesmo argumento que um dia, que há anos atrás, há tempos atrás, tinham sido dito, então, a Pilatos. Os fariseus, os religiosos naquela altura, eles então, Pilatos então estava diante de Jesus e ele disse: eis aí o vosso rei. E então eles disseram: nós não temos rei, senão César. E então o povo, os judeus, disseram então a mesma coisa diante então dos magistrados daquela cidade. Eles apelavam então com o mesmo argumento que foi dito então a Pilatos um dia, que não temos rei, senão César. Eles estavam então rejeitando a pregação de Paulo, como então os religiosos naquela altura rejeitaram Jesus Cristo. A estadia de Paulo então em Tessalónica foi breve. Foi por volta então de 3 semanas, mas Deus assim o permitiu. Mas depois nós vamos ver que Paulo, o apóstolo Paulo, ele viu então se obrigado a completar os seus ensinos por meio então das suas 2 cartas aos Tessalonicenses, 2 cartas então tão ricas, com tantas instruções para nós. Alvoroçada então a multidão e as autoridades da cidade por causa então de Paulo, por causa então da pregação de Paulo, os irmãos então, eles decidiram então enviar Paulo e Silas para Bereia. E então lá foram então à sinagoga dos judeus. O capítulo 17 então nos fala que os judeus na Bereia então eles eram mais nobres e corretos. Eles não eram movidos então à inveja, mas eles receberam então a palavra do Evangelho e então examinavam a palavra a cada dia. Eles então receberam então a palavra do Evangelho e então examinavam a cada dia as Escrituras Sagradas. Os numerosos judeus e gentios da elite foram conquistados para o cristianismo ali. Só que os judeus de Tessalónica, ouvindo então que a palavra de Deus então era anunciada por Paulo em Bereia, eles decidiram então ir lá e trazer confusão. E então o apóstolo Paulo, por causa das ameaças dos judeus, ele foi então obrigado a abandonar a cidade. Mas o apóstolo Paulo, ele deixou então os seus 2 discípulos lá na Bereia, Silas e Timóteo. E então o apóstolo Paulo viajou sozinho então para Atenas. Mais tarde, Timóteo ele se juntou então a Paulo, mas depois então ele foi mandado de volta para a Macedônia, por onde eles já tinham passado no passado. O apóstolo Paulo então ele chegou então a Atenas. E ele então pregou nas sinagogas e no mercado. Alguns ouvintes, entre os quais havia então filósofos, epicuristas e estoicos, entre os quais então eles pensavam que o apóstolo Paulo estava então anunciando novos deuses a eles.
o apóstolo Paulo ele foi convidado para apresentar então a sua doutrina no Areópago. Este Areópago então era literalmente um monte de Marte ou de Ares. Ele estava então situado num cimo rochoso de Atenas. Ele era um sítio memorável pelo facto de ali reunir-se então o Senado. É a mais antiga e vulnerável das academias de Atenas. Os areopagitas eles sentavam-se então ali como juízes ao ar livre em bancos de pedra escavados então na rocha. E então aqui o apóstolo Paulo, ele pregou então o Deus único, ele pregou então o Evangelho. Mas Paulo, quando começou então a falar sobre o juízo e sobre a ressurreição de Cristo, eles então interromperam o apóstolo Paulo. Alguns gentios apenas deixaram-se convencer, foram convencidos. A Bíblia nos fala de dois, Damares e Dionísio, segundo a Bíblia, no capítulo 17. O apóstolo dos gentios, o apóstolo Paulo, ele se entristeceu profundamente por este fracasso. Mas no capítulo 18, que nós vamos estar meditando em outro dia, nós vamos entender o que é que o apóstolo Paulo ele fez depois. Qual foi então a estratégia do apóstolo Paulo para alcançar completamente Atenas? Com certeza nós vamos descobrir e aprender muitas coisas. Porque nós precisamos entender que Deus ele é um Deus de estratégia. Então eu partilharei o próximo capítulo, capítulo 18, daqui a uns dias. Fiquem ligados, em nome de Jesus. E vamos então meditar, vamos então estudar a palavra de Deus, estudar então a Bíblia, vamos então comer, vamos então mastigá-la, pois só assim, amados, nós poderemos então viver um verdadeiro cristianismo. Só assim nós poderemos então chegar à vontade soberana de Deus para as nossas vidas. Então, que o Senhor vos abençoe poderosamente e grandemente. Que o Senhor vos guarde em nome de Jesus. Que Deus possa vos dar então um dia abençoado. Amém? Fiquem na paz. Glória a Deus.